Boa noite, amigos do Viva Bem Multimídia. Hoje, neste domingo à noite, estamos aqui para mais um momento de um belo podcast com vocês. Ontem foi celebrado o aniversário da imigração alemã no Brasil. Quando a gente diz celebrado, obviamente, de início já não pensamos nos grandes festejos que sempre têm marcado essa data, especialmente em São Leopoldo, de onde está nos falando hoje também o nosso entrevistado, que vocês já veem aí ao meu lado, Cássio Tagliari, que é o presidente do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. A ele eu quero, no início do Viva Bem Multimídia de hoje, saudar e também pedir que ele deixe sua saudação com nossos internautas. Por favor, Cássio, primeiro, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Heitor, pelo convite desse bate-papo aqui. Boa noite aos ouvintes do programa e o pessoal aí do staff que fica trabalhando para que a gente esteja no ar aí, né? Pois é, esse ambiente é muito legal, a gente que já conhece, que já entrou algumas vezes aí, né? Tanto profissionalmente para fazer alguma pauta, mas também para visitar o acervo. Você está no ambiente do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, é isso, Cássio? Sim, eu estou fazendo a live aqui, esse podcast, sentado aqui numa parte da exposição, aqui ao meu fundo, à minha esquerda, tem o quadro da chegada, né, baseado na pintura do Ernest Zeuner, né, tem aqui à direita a estátua de bronze do colono, que ficou por muitas décadas no Monumento do Centenário, né, foi substituído lá por uma réplica e veio para cá esse aqui, né, e aqui ao longo acho que é um bom cenário para esse bate-papo de hoje. E eu acho que é muito importante porque aqueles que nos acompanham, nem todos talvez tenham o conhecimento nem sequer da importância da data. Estamos festejando, ontem, neste sábado, foram os 196 anos, como disse, sem festejos, de fato, sem aglomerações, sem pessoas, em função da pandemia já se estendendo pelo menos por 4 meses desde que foi identificada. Isso mudou alguma coisa também na rotina? Como é que o museu está funcionando dentro dessa realidade da pandemia, com todos os protocolos e evitando aglomerações e assim por diante, Cássio? Nós estamos desde 21 de março fechados para visitação ao público, isso inclusive tem um decreto municipal de São Leopoldo que proíbe funcionamento de museus. Sim. Nós estamos então só com expediente interno de alguma forma e com os voluntários trabalhando constantemente aqui para tentar para manter a instituição pelo menos se comunicando com o público, se não presencial, mas redes sociais, mídias, enfim, acho que um dos canais de comunicar, de passar essa mensagem é presencial aqui, mas hoje em dia tem muitas outras opções que a gente já vem explorando. Tá? Então, a ideia sim, por um lado a gente perde um público, e principalmente aí escolas e visitantes que estão de passagem pela região e acabam perdendo a oportunidade, né? Mas isso por um lado é ruim, mas acho que está todo mundo nessa pandemia e ninguém mais sabe exatamente o que vai acontecer, tem vários setores tendo seus impactos, não é diferente aqui no museu, né? Agora, em termos do acervo que vocês têm, que é um acervo, eu diria assim, invejável pelo tamanho do museu, especialmente pelo aspecto de voluntariado, o aspecto realmente de amor pela causa e do desejo de preservar a história tão rica. Estamos nos aproximando aí do bicentenário, daqui a 4 anos, esperamos que em outras condições, com grandes festejos mesmo, como já aconteceu em épocas passadas, mas até que ponto o virtual hoje também tem sido espaço para consultas, vocês têm notado um crescimento, o que é que o museu oferece nesta área virtual, dentro do acervo que tem, para quem quiser conhecer melhor a imigração alemã no Brasil, Cássio? De acervo virtual dessa parte, nós também engatinhando nisso, temos vários projetos e pensando em como fazer isso. Tudo é dinheiro, tudo é mão de obra. O que nós temos feito, na verdade, é criado conteúdo
para botar em mídias, né? E Sim. aqui, eu acho que existem, na verdade, dois consumidores, de alguma forma. Existe o consumidor pesquisador, aquele que vai ao arquivo, que vai ao museu para consultar um documento, para fazer uma pesquisa, e aqui nós temos um arquivo bruto, né, para pesquisador mesmo. Esse já conhece, esse vai atrás da informação, mas o grande público que a gente está buscando também é aquela pessoa que não vai vir buscar o conhecimento, né, que é o grande público em geral, e que a gente acredita que é muito importante que essas pessoas também tenham acesso a esse conhecimento, essa memória, que possa se apropriar desses conhecimentos. Então, traduzir esse monte de arquivos, esse monte de peças de documento em uma história de fácil compreensão, né, e redes sociais estão aí para conteúdos curtos, né? Então, a gente tem trabalhado isso aqui, a gente tem tido um bom feedback do público, nossas redes sociais, aí estamos com quase 15 mil seguidores na nossa página no Facebook, um tamanho bom, estamos com bem pouquinhos, né? Chegamos a ter mês aí com 200 mil de audiência no Facebook, por exemplo. Então, isso é uma maneira de chegar à informação, e hoje é multicanal, quer dizer, hoje nós temos público que está ouvindo programa na rádio, tem outro que é jornal, tem outro que é, conseguir atingir esse público todo. Sim. É muito importante, né? Então, a pandemia, nesse sentido, não impactou tanto nisso, né? Mas é muito mais também, muitos voluntários também, também são um grupo de risco, né? Grande parte dos nossos voluntários estão dentro do grupo de risco, então também acabam se resguardando, independente de estar aberto para visitação ao museu, também estão resguardados, né? Eu imagino que para vocês que têm lidado com o museu na forma como costumeiramente acontece, com entra e sai de pessoas que vão individualmente por uma curiosidade, buscando uma foto antiga, talvez inclusive questões genealógicas, mas também a questão da procura das escolas, que incluem no seu currículo, por ter a riqueza do museu em São Leopoldo, né? E isso tudo agora, novamente, de 4 para 5 meses sem aulas, que isto traz um certo vazio, onde a gente precisa se reinventar, e também vocês, eu imagino, como diretoria, você na presidência, dizer como é que nós podemos valorizar exatamente esse acervo trancado aqui dentro, para que as pessoas aumentem as suas consultas, venham, e eu acho que esse número que você coloca, pela possibilidade de consultas de pessoas que estão seguindo o museu através das redes sociais, é muito importante, porque seria pena que esse período de não presencial, de repente diminuísse o impacto e a vontade. Por isso fiz questão de que a gente pudesse conversar exatamente hoje, porque hoje, esse domingo 26, seria um dia de grandes festas no encerramento da São Leopoldo Fest, as igrejas se movimentando também nas suas atividades, e tudo isso não está presente nesse ano de 2020. Mas o museu está presente, certo, Cássio? Certo, a gente fez questão de decorar a nossa fachada para as comemorações. Muito bonita, aliás. Eu tenho visto Né? via online. Isso, via online, né? Pelo menos marcar, porque estão passando de carro, eu acho que é importante ter a celebração, é importante marcar a data, independente do tamanho do festejo, acho que a lembrança tem que ser marcada, né? Eu acho. Como eu tenho comentado com o pessoal quando a gente fala assim dessa questão de não ter tido grandes celebrações, nós temos que lembrar aí que nos últimos 196 anos, né, a regra foi nunca ter grandes celebrações, a regra foi passarmos por dificuldades, né? A exceção é que foi períodos, eu acho que de festejos. Então, na verdade, só cumprindo, mas mesmo com as dificuldades, sempre se marcou, né, o fato de existir esse museu, inclusive, né, a gente vê lá 60 anos atrás, quando foi fundada, as dificuldades para manter essa chama acesa, né? Então, ok, não conseguimos uma grande chama nesse momento, mas a chama está lá, a chama piloto continua acesa aí para quando puder botar mais lenha nessa fogueira, né? A gente espera que seja logo. Eu acho importante, Cássio, quando se coloca esses 60 anos de história que o museu tem, que todo o acervo praticamente que está aí, quando se fala em voluntariado no trabalho, pode-se imaginar
como foi importante também a coleta deste acervo que está aí, dentro de um trabalho voluntário também, de pessoas dizerem, isso aqui vai se perder, isso aqui, quando os mais velhos morrerem, isso aí vai sumir. Vem a geração nova, recolhe uma caixa de fotos e não quer cacaiada em casa. E o museu quer exatamente recuperar. Eu não sei se eu estou interpretando certo essa história, e à medida em que o acervo foi crescendo também para ser aquilo que ele hoje é, quando está já com os seus 60 para 61 anos de funcionamento aí, Cássio. Tem de tudo, tem vários tipos de acervo, tem muito disso, sim, de familiares virem aqui despejarem uma série de coisas, caixas, enfim, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Né? Prefiro que jogue, então, melhor jogar. Não é isso, né? Melhor colocar aqui, aí do que jogar fora. Claro, nós temos problema de espaço e de arquivo, enfim, mas acho que nós temos que dar um jeito, é onde tem que ficar. Né? A questão aqui tem que ficar aqui. Né? Vai ter que fazer espaço, vai ter que... e muitas coisas, e por isso também muita parte do acervo não foi nem mexido, nem trabalhado, nem catalogado, nem muito pesquisado, mas pelo menos está guardado. Então, à medida que vai surgindo, né, que vão agregando voluntários ou pessoas, ou se vai acabando um trabalho, se pode começar outro. Né? Então, a grande coisa que se fez agora nos últimos períodos, e agora daí, acho que muito em função do presidente ser um engenheiro, né, que é botar método e organização nisso tudo, né, nesse acervo, de forma a ser coisas sistêmicas, né, então, temos uma série de sistemáticas para conseguir se trabalhar isso. É bem interessante essa questão, assim, agora questionou de voluntariado, de acervo, né, em 60 anos da história, né, muita gente ajudou, muita gente se voluntariou, muita gente trabalhou bastante em acervo, mas acabou, em alguns momentos, criando vários sistemas, né, cada um que vinha trabalhar criava seu próprio sistema de catalogação, identificação, e daí, bom, a pessoa, por N razões, vai embora, então acabava... o outro que vinha não entendia a sistemática do anterior, né, então, isso é questões assim, internas de organização, né, mas é que mostra, eu acho que, nesse aspecto, mostra a importância de as instituições, e quando conta com o voluntariado, de ter justamente essa diversidade de conhecimentos, né, porque quando a gente pensa esse tipo de coisa, bom, isso no mundo corporativo são coisas que são corriqueiras, tipo de organização, de questão institucional, sistêmica, né, mas quantas vezes a gente vai para instituições da sociedade civil, né, acaba, às vezes, faltando conhecimento inicial ou a persistência nesse tipo de questão. Então, é importante a gente irmos agregando nas organizações também tudo que é. Cada um agrega um pouquinho de conhecimento, né? É verdade. O que eu acho que seria interessante, até digo isso como uma palavra de estímulo àqueles que nos ouvem, nos veem e que não são da área, talvez nunca estiveram em São Leopoldo ou não conheçam essa realidade histórica aqui do Rio Grande do Sul, que o museu está localizado às margens do rio, onde os primeiros imigrantes acabaram chegando. E isto sempre criou um vínculo físico também da presença do museu às margens do rio, onde há 196 anos, então, as 39 famílias que desembarcaram, vindas, então, do dia 24, chegando em Porto Alegre até chegar aí em São Leopoldo, e animar para que o pessoal dê uma pesquisada nessa história, uma história muito bonita. E com isso também entra não apenas o museu, a gente até perguntaria 60 anos, mas a imigração alemã está celebrando 196 anos, e antes. Aí nós temos um outro marco que está vinculado, inclusive, ao museu, que é a Casa da Feitoria. Esta vai merecer um pouquinho mais de explicação, porque talvez seja menos conhecida ainda, ou não, posso estar enganado dentro da história dos 196 anos da imigração. E ali você também está diretamente e fortemente envolvido, Cássio. Como anda esta questão desta casa histórica dentro da história da imigração alemã também?
Vamos contextualizar a casa aí para quem não conhece ainda, né? A Casa do Imigrante, que era a sede da antiga Real Feitoria do Linho Cânhamo, que é o empreendimento que antecedeu a colonização alemã nessas terras. Então, isso era a única edificação anterior a esse período todo, e ela serviu por muitos anos para abrigar os primeiros imigrantes que aqui chegavam, né? Ainda mais as primeiras levas de desbravadores que chegaram quando não existia nada, né? Mato fechado, enfim. Então, usaram de abrigo essa construção. Essa construção, então, ela tem uma importância muito grande para a memória da colonização alemã. E não só para isso, quer dizer, foi nessa casa também, nesse local, que vai ser realizado a primeira celebração não católica no sul do Brasil, né, os imigrantes protestantes que vão chegar aqui. Então, tem toda uma série de simbolismos, essa casa de significados, e passando por uma série de altos e baixos, né, essa questão. Então, sem estender muito o assunto, que pode fazer um programa inteiro, acho que sobre Verdade. Isso, a casa aí. Foi importante também, doutor, aí, quando eu vou falando, tá? Ela, nos anos 80, a casa voltou para o seu destino original, que tinha sido traçado lá nos anos 30, que era ser um museu da imigração, dado o simbolismo da casa. Então, só para como é que chegou nesse ponto aí, então, entre ser o abrigo dos imigrantes, né? Ela virou uma casa particular depois no século XIX, e no início do século XX, nos anos 30, já aconteceu o que eu chamo de uma primeira entendimento interconfessional, né? Então, o presidente do então Sínodo Rio-Grandense, que hoje é ISLB, o pastor Domus, junto com a Sociedade União Gaúcha, que hoje aí ainda está aí, ligada aos grupos católicos, o Sicredi, decidiram em conjunto comprar essa casa, particulares, para ali instalar um museu em função da importância daquele imóvel para a imigração alemã, para o centenário. Mas logo em seguida veio o período aí, Estado Novo, Segunda Guerra Mundial, uma série de questões os tópicos referentes à memória da imigração alemã tiveram que ser reprimidos, né? A casa foi tomada pelo governo, assim, uma série de história. Enfim, nos anos 80, então, ela retorna, então, para esse fim, e daí, então, ela é entregue ao patrimônio do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. E lá se instala um museu, se começa. Só que a região em volta ali cresceu, né, uma coisa que era um bairro retirado, virou um centro. Uma cidade, praticamente, A feitoria, 40 mil pessoas moram em volta, trânsito, né, uma série de fatores aí levaram o museu ter que ser fechado, em função de danos estruturais, né, enquanto se buscava verbas para seu restauro. Infelizmente, não se conseguiu a tempo buscar esses recursos, né, e o pessoal tem que entender, quando fala num bem tombado, não se pode muito encostar a mão sem uma série de projetos, sem uma série de recursos, né. Então, ano passado, em 2019, em março, ela teve um colapso parcial da estrutura. Isso foi notícia, foi manchete, imagino que todos tenham ficado sabendo, né? E desde então nós estamos aí na batalha, né, para conseguir recursos para fazer o restauro dessa edificação. O meu projeto, de alguma forma, a minha ideia é que pelo menos no bicentenário a gente consiga ter isso. E já há um projeto que foi desenvolvido, a gente viu, enfim, uma primeira divulgação, quando ela aconteceu também foi pública, foi para a mídia, e isso tudo teve uma parada agora, não só pela falta de recursos ainda, mas a própria pandemia obrigou com que alguns planos iniciais no restauro da casa, pensando já em 2024, ou simplesmente as coisas não estão indo mais rápidas porque é uma questão demorada por toda a questão do tombamento de patrimônio, Cássio. Como é que é isso? Eu diria que é de tudo um pouco, né? Aquele projeto ali, te refere, né?
Na verdade, era um estudo conceitual para a área como um todo, né? E aquilo foi feito antes, inclusive, do tombamento, desabamento parcial, justamente pelo entendimento de sustentabilidade socioeconômica, né? Hoje, enfim, museu privado, né? Não existem tantos recursos para essa área de memória da imigração como a gente gostaria, e a ideia era criar também naquela área como um todo um grande complexo, uma área muito grande, que desse sustentabilidade econômica ao empreendimento como um todo, além de proporcionar para aquela região também um grande centro, um grande parque, né, uma região também que não tem isso. Então, esse é o conceito do projeto, a gente chama de Marco Zero da imigração alemã, né, que envolve uma série de etapas, entre elas a reconstrução da casa. Hoje, o principal ponto que entrava ainda essa questão, tá? Então, só para o pessoal ter um entendimento geral disso, quando se fala nessa questão de incentivos culturais para esse tipo de empreendimento, sim, você pode inscrever projetos em Lei Rouanet, em Lei de Incentivo à Cultura, né, que te habilita a captar recursos na iniciativa privada, ou seja, não vem dinheiro, né, você tem que ir atrás. Sim, sim, sim. Então, em 2017, nós tínhamos aprovado um projeto para restauro do telhado da casa, isso antes de haver o desabamento parcial, e não se conseguiu captar recursos suficientes, né, para executar a obra. A dificuldade acaba tendo um pouco de problema. Mas agora a questão todo do problema é para se habilitar para a lei Rouanet, para se habilitar a lei de incentivo à cultura estadual, é necessário pelo menos o projeto de engenharia, detalhamento, né? Claro, uma coisa é escrever o projeto cultural, né? Mas um trabalho técnico de engenharia, de projeto, enfim, que custa dinheiro para ser feito. Qualquer tentativa, tentamos, através de alguns deputados, verbas federais de apoio, enfim, mas tudo envolve, bom, vocês têm que ter o projeto executivo pronto para saber em detalhes quanto vai custar. Tá? Então, para tentar resolver essa questão, nós estamos bem adiantadas as conversas com a Unicinos. A Unicinos se pôs institucionalmente para apoiar isso. De que forma? Se propondo elaborar esse projeto executivo através dos seus cursos acadêmicos, atividades acadêmicas. Né? Então, designaram, se montou para dentro da universidade, com coisas transdisciplinares, daí vai os termos em detalhes, né? Não conheço os detalhes dos termos acadêmicos aí. A professora Cristina Seibert-Schneier, que estava à frente desse projeto, isso foi aí alguns meses de discussão, vai e volta, tá? E estava tudo para começar agora no primeiro semestre desse ano, e daí sim veio a pandemia. Então, eu acho que nesse aspecto que a pandemia atrapalhou mais foi para dar início a isso, um pontapé inicial, quer dizer, as atividades acadêmicas foram suspensas como um todo, né? Então, obviamente, a elaboração desse projeto, toda essa questão acaba também sendo impactada, né? Então, a gente está na expectativa aí, para ver se no segundo semestre se consegue desatar esse nó. Né? Acho que também ninguém sabe exatamente os calendários, enfim. Então, todo mundo tem um problema aí que eu não quis nem cutucar esse assunto. Esperar. De todos os... Eu tenho feito vários podcasts aqui com áreas diferentes, impactadas pela pandemia, e hoje, quando nós, ontem, lembramos os 196 anos da imigração alemã no Brasil, e principalmente por essa história estar aí em São Leopoldo, onde está a Casa do Imigrante, onde está o Museu Visconde de São Leopoldo, onde está a história, a origem, o marco do imigrante, o rio, quer dizer, todo esse visual que, de um certo modo, até do próprio morador ou das pessoas que costumariam passar pela cidade, que é uma passagem, digamos assim, quase que obrigatória para quem vai à capital ou volta dela ou vem dela para o interior, que não acontece por causa do isolamento e o distanciamento, comércio fechado, indústrias com limitações também, e isso tudo acaba trazendo um certo prejuízo. É pena, porque
4 anos passam rapidamente e logo estamos aí nos 200 anos e seria pena se todo esse projeto, que aliás é muito bonito, um grande incentivo e estímulo para aquela pequena vila, né, que era nada praticamente quando começou com a chegada dos imigrantes alemães, e hoje é um bairro de São Leopoldo que é praticamente uma cidade com uma vida muito autônoma. Mas, Cássio, você me falou também de um novo projeto, ele acabou surgindo também voluntariamente, pensando exatamente na data de ontem, os 196 anos, que é recuperar uma música, uma marchinha mesmo. Conta um pouco para nós desse projeto, porque nós queremos depois encerrar o nosso programa mostrando esse vídeo, que aliás está muito bonito, historicamente, mas também musicalmente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Acho que isso é bem interessante essa questão aqui, então, para contextualizar os ouvintes, né? Nos anos 70, assim, anteriormente ainda os festejos do Sesc Centenário, né, os festejos dos 150 anos da imigração alemã, né, que foi bastante festa no estado como um todo, foi composto a Marcha do Imigrante, né, que é um hino para saudar a imigração alemã. Acabou caindo no esquecimento, na verdade, esse hino. Eu tomei conhecimento dele, na verdade, há um ano atrás, quando eu recebi de doação aqui no museu um LP pequenininho, gravado na época, com a marcha, com a letra. Então, eu recebi esse DVD, esse LP. E daí eu fui atrás para tentar extrair o áudio, enfim. E depois, nos anos 90, essa música foi ainda oficializada como hino de São Leopoldo, além disso. Né? Isso oficial, quando foi lançado nos anos 70, se distribuiu esses LPs para todas as escolas, para as crianças cantarem, enfim, se fez uma série, várias gerações cantaram essa música em escolas e coisas do gênero, e coral no Sesc Centenário com essa música. Eu já nem conhecia essa música na escola. E faz, acho que uns 3 meses, 4 meses, acho que na pandemia já agora, a dona Ingrid Marx, né, ex-presidente do museu, que é atualmente nossas relações institucionais, ela estava fazendo uma mexida, uma limpeza de papéis em casa, achou a partitura da música. Eu tinha achado no YouTube uma marchinha de carnaval, né, particularmente não é um estilo de música que me faria ouvir todos os dias. Daí eu desafiei o Ramon. O Ramon faz parte da diretoria do museu, é voluntário aqui, é músico. Eu falei, Ramon, não consegue dar uma mexida nisso aí? Ele estava com um violino aqui, começou a rosquinha, eu falei, opa, isso ficou um negócio interessante. Mas, quem sabe a gente não tenta fazer alguma coisa aqui para, então já nessa, vai ser tudo virtual agora, essa questão da imigração alemã nesse ano, fazer relembrar essa música nas novas gerações, já um novo arranjo, alguma coisa que sirva também para aumentar a autoestima das pessoas. Vamos, né? Acho que é importante também todo mundo, no momento mais depressivo, a gente entender assim, essa questão toda aí que é importante, então, esse presente. Né? Então, se desafiou aí um grupo de voluntários e um foi chamando o outro aí, mais no desafio, com um período curto de tempo para fazer. Né? Então, a gente para tocar a música. Então, o violinista ficou a cargo do Richard Bartkowski. Ficou famoso o Richard, porque ele foi no programa do Rodrigo Faro, alguns anos atrás, ganhou um violino lá, então ele ficou bem famoso na região como um todo, um excelente violinista. Conseguimos piano, cantores, o Jason Borges e a Damiana Zago, que moram em Novo Hamburgo, gente do grupo de meninos cantores. Se conseguiu o pessoal para fazer imagens, editar clipe, se montou no estúdio a música, num arranjo muito agradável. Voluntariado de novo presente, né? Tudo voluntariado e topando um desafio, né? Olha assim, só. Profissionais e atuar e se pegar assim, muita gente não era nem especialista na área, né? Então, até para captação de imagens, né? Bom, tem que conseguir alguém, bom, quem é que sabe melhor captar imagens? Então, se conseguiu bastante apoio nisso, tá?
Então, acho que isso que foi bem importante. E saiu um clipe bem interessante para, né, conseguir imagens, para conseguir essa coisa cativante, né? E, bom, se vai colocar ela no ar, a letra é muito bonita dessa música, acho que ela fala de uma saga, de uma vitória, né? Acho que é interessante isso, e acho que ela expressa bem esses valores da imigração alemã, que é uma coisa que eu defendo muito, assim, ainda mais hoje em dia. Não só hoje, mas, né, nós vivemos numa sociedade multiétnica, né? Então a gente não pode ficar preso à etnia alemã, acho que não é a questão, né? Eu sou Tagliari, eu tenho sangue italiano, alemão, português, como a maioria de nós aqui, né? A gente tem que entender que, independente desse sangue, essa parte étnica que nós tenhamos, nós todos que vivemos aqui fomos e somos fortemente influenciados por essa cultura que se formou aqui. Tem grande carga, obviamente, desses muitos imigrantes que chegaram, né? Então, esse clipe, essa música que se fez aí, até tá no Facebook, está no YouTube, tem partitura online, na verdade, é uma tentativa de retomar, assim, de uma coisa, talvez, mais moderna, digamos, não mais moderna, mas mais, um pouco mais de trabalho na música, para ser tocado. O interessante é que o autor da música, a letra é o Danilo Silva e a música do Ari Georg, o Ari já são falecidos, eles também compuseram o hino do Aimoré, foram eles, a mesma dupla que compôs. Clube aí de São Leopoldo, Não, o Ari Georg, ele é nascido em Novo Hamburgo, falecido já desde os anos 80, foi o primeiro locutor comercial da região, né? Então foi muitas décadas diretor de rádio em São Leopoldo, então tem toda uma longa carreira vinculada ao rádio, aí, enfim. Eu acho que a música original, se não, o pessoal pode procurar no YouTube depois a música original, ali a versão original da música no YouTube. Era uma marchinha de carnaval, acho que também está muito ligado à época, o que estava se vivenciando na época ali, quando foi composta, né, todas as questões de conjuntura nacional mesmo. Então, ela tinha um tipo, eu acho que hoje merecemos também essa releitura feita aí pelo Ramon. Acho que ficou um trabalho muito, né, eu gostei bastante do trabalho, né, correria para editar vídeo, todo mundo botando a mão nisso aí. Na verdade, eu não fiz nada, né, eu só joguei a ideia ali, então, esse público todo aí, então, tem uns créditos no meu vídeo desse pessoal todo que trabalhou, acho que foi um trabalho muito legal. Isso é um presente para a imigração, para a região como um todo, né, assim, até o trabalho de imagens, né, acho que e ouvir aquela letra, assim, a parte que diz ali cada verso, que eu gosto muito de alguns versos ali. Tenho certeza, Cássio, que nós estamos despertando o interesse aqui nos nossos internautas que acompanham o Viva Bem Multimídia, que a gente não tem outra opção senão trazer agora, para encerrarmos o nosso programa de hoje, exatamente esse trabalho. E antes de encerrarmos, porém, Cássio, eu acho que seria interessante para quem quer começar uma pesquisa, uma procura, muitas vezes vai em museu, vai em Visconde de São Leopoldo, qual é a referência para que a pessoa no Google ou em qualquer outro site de procura comece a poder descobrir o acervo, pesquisar e conhecer melhor a riqueza destes 196 anos da imigração alemã no Brasil que foram celebrados ontem, Cássio? Pergunta complexa. O que digitar no Google? Vamos simplificar. Eu acho que vamos lá. Eu acho que nós temos o nosso site www.museuhistórico.sl.com.br. Aqui ele tem tem informações, mas principalmente tem ali as informações de contato. Eu acho que acho que ainda não é possível, ainda mais pelo tipo de pesquisa, foi 100% online. Sim. Né, porque são tão diversas cada coisa que não se consegue ter tudo online. Temos projetos culturais aprovados aí, fazendo um parênteses aí, tá? Temos 2 projetos que estão atualmente aprovados pela Lei Rouanet, pela Lei de Incentivo à Cultura, que é justamente de digitalização de documentos e jornais e disponibilização num portal online, tá? O Rouanet, a gente conseguiu captar já 80% do projeto, já estamos em execução, e o segundo projeto, que é de digitalização do Deutsche Post, né, uns jornais de língua alemã do sul do Brasil, que está todo o acervo aqui. Esse nós estamos ainda não conseguimos captar nada, que
ICMS. E a ideia de, além de colocar online para permitir pesquisa, preservar também eventual, enfim, catástrofe, alguma coisa, tu preserva o conteúdo, né? Mas nós temos site, entrando em contato, eu acho que sempre vale uma visita ao museu, a gente tem se renovado bastante, e tentando se conectar mais com os visitantes, acho que vale a visita, vale a conversa, enfim. Hoje a pesquisa no museu em específico, tá? Não chegaste a perguntar isso, mas talvez sim, ela está um pouco limitada, né, ao que a gente chama de pesquisadores homologados, tá? Então, sim. Nós temos limitação de funcionários próprios, né? Então, tudo é com voluntários hoje. Então, como são acervos importantes e raros, né? Não se é dado acesso também disso a pessoas, enfim, que vai chegar aqui, que vai... Né? Até porque eu não consigo garantir a segurança, não consigo deixar alguém junto, enfim. Tá? Mas, obviamente, que pesquisadores que eu tenho chamado de homologados, de alguma forma, enfim, né? Gente que sabe o que está fazendo, que sabe onde está mexendo, esses, né, continuam tendo acesso, porque eles também ajudam a extrair conteúdo, né? São pessoas que conhecem. Então, respondendo a tua pergunta, sim, na internet, no Google tem sites, tem pesquisa, nosso site tem algumas informações, mas o ideal sempre é entrar em contato e acabar criando alguma tipo de relação aí para conseguir também, até para orientar a pessoa o que ela quer pesquisar. Muitas pessoas nem sabem o que quer pesquisar e às vezes o que ela quer está num livro, às vezes está num arquivo, enfim, são coisas aí bem diversas, né? Cássio, quero agradecer a tua gentileza em atender ao nosso convite e estar conosco no Viva Bem Multimídia deste 26 de julho, quando ontem, sem festejos, mas com memórias, com certeza muitas, fomos então lembrar os 196 anos da imigração alemã, olhando já para 2024, quando, na nossa esperança, expectativa, eu imagino que especialmente de vocês que lidam mais de perto com essa história, se possa celebrar o bicentenário da imigração alemã no Brasil. E agradecendo a tua pessoa, Cássio, agradecer também aos nossos internautas que nos têm acompanhado nas nossas redes, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, e convidar para o nosso próximo podcast inédito nesta quinta-feira, sempre às 20h30. Cássio, para te despedir do nosso pessoal, por favor, está contigo. Então, eu quero agradecer aí o convite, agradecer aos internautas, aos ouvintes aí que tiraram tempo para nos ouvir, e convidar novamente aí a todos que não possam, né, o museu está fechado agora em função da pandemia, mas que visitem nossa página no Facebook, nossa página na internet, né, pelo menos para ter contato, que conheçam o museu, que apoiem, que ajudem, né, acho que, como tu mencionaste, todo mundo aqui é voluntário, é tentando manter isso vivo, né, tentando levar o bastão adiante, né, não deixar o bastão cair. Acho que essa é a analogia que a gente faz muito aqui. Então, a gente convida sempre as pessoas aí precisamos de mais mãos, para ajudar a carregar esse bastão para a próxima geração, né? Enfim, é isso. Eu consegui levar ele, entregar ele adiante. Muito obrigado. Falamos com Cássio Tagliari, que é o presidente do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. Agradecemos a sua disposição e encerramos então o nosso programa de hoje com A Marcha do Imigrante, numa obra produzida recentemente de forma virtual e voluntária para recuperar também este momento do acervo histórico dos 196 anos da imigração alemã no Brasil. A vocês todos uma boa noite e uma boa semana. Louro imigrante, só a natureza te viu chegar pra trabalhar aqui. E o gigante vale com certeza, se engalanou pra esperar por ti. Penso que a brisa acariciou faceira, teu peito aberto ao sol do meu país, e a passarada te saudou fagueira, cantou por certo pra te ver feliz.
mostrando coragem, mostrando valor. De pele tostada na mão de uma enxada, plantaste mensagens de paz e amor. Não teve flores nunca o teu caminho, e nem teu céu foi sempre todo azul, mas foi sincero sempre o teu carinho com a terra virgem dos rincões do sul. Da pátria antiga te restou saudade, Um novo mundo viu costumes teus no coração que não poupou bondade, na fronte erguida se inspirar em Deus. Com teu braço forte lutando com a morte, mostrando coragem, mostrando valor. De pele tostada na mão de uma enxada, plantaste mensagens de paz e amor. Com teu braço forte lutando com a morte, mostrando coragem, mostrando valor. De pele tostada na mão de uma enxada, plantaste mensagens